Boa tarde, pessoal. Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui com vocês, diretamente do canal Educação, nosso curso técnico em secretariado, né? E conduzindo a disciplina de Direito Administrativo Comercial. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre os bens públicos, né? Para depois a gente estar se aprofundando exatamente sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, tá? Então, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Fiquem atentos aí, a gente tem muito conteúdo importante a estar compartilhando com vocês, o conceito de bens públicos, né, a classificação, os requisitos, os atributos, né? Então a gente tem muita informação extremamente importante, né, e que vai ser necessária para o entendimento de demais assuntos que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Então entender o conceito de bens públicos, né, toda a sua idealização é extremamente importante para que a gente consiga, né, somar e agregar nesse processo formativo, tá bom? Então, a gente vai agora mostrar para vocês aqui o nosso roteiro de aula. Então, segue aí, pessoal. Como roteiro de aula, a gente tem o objetivo do conhecimento, intervenção do Estado na propriedade privada e bens públicos, né? Então, a gente vai focar bastante na aula de hoje em bens públicos e depois competência e os fundamentos, né, da intervenção do Estado na propriedade privada. Objetivo: compreender a intervenção do Estado na propriedade privada como garantia, né, à supremacia do interesse público. E a teoria e a prática, a gente vai ter questões para resolver durante a aula e também deixar algumas para casa, tá, pessoal? E aí, antes de mais nada, pessoal, é extremamente importante a gente ter a percepção, né, da diferença entre o domínio público e o bem público. Porque a gente vai perceber, pessoal, que o domínio público, ele em sentido estrito, né, ele vem a ser um conjunto de bens móveis e imóveis, corpóreos ou incorpóreos, né, pertencentes ao Estado. O domínio público, ele vem a ser constituído, né, pelo somatório dos bens públicos, né, do patrimônio atribuído pelo ordenamento jurídico às pessoas componentes, né, da organização estatal. E essa expressão, pessoal, bem público, ela é mais abrangente do que o domínio público, né? Então, está aqui a grande diferença nesse processo de entendimento. E por quê, professor? Porque existem bens públicos, né, que são regidos pelos princípios do direito privado. E a gente vai perceber isso quando a gente estiver falando, pessoal, sobre a administração pública indireta, tá certo? Então, a legislação administrativa brasileira não apresenta uma definição, na verdade, satisfatória, né, sobre o Instituto dos Bens Públicos, dando margem, né, para diversas divergências na doutrina, né, e na jurisprudência. E a gente vai perceber, pessoal, ao longo da disciplina, né, o que vem a ser todos os bens públicos relacionados ao nosso Estado brasileiro. Então, a gente tem como conceito de bens públicos, no artigo 98, né, do Código Civil, que vem dizer: são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, né, seja qual for a que pertencerem. Então, a classificação dos bens públicos, pessoal, ela já vem no artigo 99 do Código Civil de 2002, que ele vai tratar expressamente, né, os tipos de bens públicos quanto à forma, né, e aí a forma de utilização. E aí ele vai ser dividido, né, de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. E aí, embora o legislador ele tenha preferido, né, exemplificar os bens de uso comum e os de uso especial, em vez de conceituá-los, né, em questão de concurso, né, versando sobre o conceito, vem se apresentar o artigo 99 do Código Civil, né, e vem a ser bem recorrente. Então, o que é que a gente tem aqui para vocês, pessoal? Fazendo um direcionamento geral sobre o bem público, né? A gente percebe que os bens públicos, ele é bem mais abrangente, né, do que o domínio público. Ele vai estar relacionado a todas as questões, né, que pertencem ao poder público como um todo. Vão ser os prédios, né, utilizados pelo poder público, vão ser as praças, as estradas, os mares. E aí, conforme a contextualização da classificação, né, de uso, de utilidade, a gente vai perceber o que vem a ser de uso comum, o que vem a ser de uso especial e o que vem a ser os dominicais. E aí é extremamente importante vocês terem atenção, porque a gente vai estar relatando aqui os próprios exemplos de cada tipo desse nessa classificação, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Que a gente olha, vivencia ali um momento no Rio, né, com a família, e está se utilizando de um bem público de uso comum.
Então, é um bem público de uso comum do povo, né? Então, dentro dos exemplos que está no artigo 99 do Código Civil de 2002, de uso comum do povo, a gente tem os rios, né? Mares, estradas, ruas e praças. Então, bem próximo da gente, né? A região de mares, a gente só vai ter na região litorânea do nosso Piauí. Mas nos demais municípios, né, a gente vai ter, possivelmente, essa projeção de ter rios, ter estradas, né, as ruas, as praças. Então, tudo isso vai ser relacionado, pessoal, a bem público de uso comum do povo. Já o de uso especial, aí vão ser os edifícios, né, os terrenos destinados ao serviço desse estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. Então, desses de uso especial, vai ser os prédios, né, públicos que vão estar gerenciados as atividades, né, de cada ente federado. Digamos um município, uma realidade mais próxima nossa. Vai ser o prédio da prefeitura, vai ser os prédios das secretarias, né, que vão estar vinculados à prefeitura, vai ser os hospitais municipais, né, as escolas municipais. Então, tudo isso vai ser um bem público de uso especial. Já os bens públicos dominicais, eles constituem o patrimônio, né, das pessoas jurídicas de direito público, como objeto, né, do direito pessoal ou real e de cada uma dessas entidades. E aí a gente vai perceber, pessoal, que os bens públicos de uso comum do povo e o de uso especial, eles são bens inalienáveis. Já os dominicais, eles são exatamente bens públicos alienáveis. E aí o que é que acontece? Pode ser que um bem público de uso comum ou de uso especial, ele seja transformado, né, e ele vire exatamente um bem público dominical, e a partir disso ele pode ser alienado, acompanhando a legislação. Isso a gente vai apresentar ao longo da nossa disciplina, tá bom? No parágrafo único do artigo 99 do Código Civil de 2002, ele diz que a lei, né, em contrário, considerando os bens públicos dominicais, os bens pertencentes, né, às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha, né, dado a estrutura do direito privado. Então, só para que a gente tenha essa percepção, né, e esse olhar clínico. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A gente fez essa apresentação, né, dos itens e do parágrafo único, e vamos destacar aqui a definição da inalienabilidade dos bens de uso comum e de uso especial. Isso está no artigo 100 do Código Civil de 2002. Então, no próprio código, pessoal, ele diz o seguinte: os direitos públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conversarem, né, a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, os bens de uso comum do povo e os de uso especiais, eles não podem ser alienados, né, exceto se houver uma alteração de sua qualificação na forma que a lei determinar. Isso porque, pessoal, os bens de uso comum e os de uso especial, em princípio, são passíveis, né, de conversão em bens dominicais, por meio da desafetação, né, e uma vez que estejam desafetados, é permitida a sua alienação nos termos definidos, né, pela legislação. E aí a admissão da inalienabilidade dos bens dominicais, ela já vem no artigo 101 do Código Civil de 2002. Então, o que é que o Código diz? Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. E é o que é mais intrigante aqui, pessoal, e que é interessante, a gente está estudando a parte de direito administrativo para depois entrar na parte de direito comercial, certo? E a gente já percebeu que no direito administrativo a gente não tem um código único, né? E aí isso vem a confirmação até da percepção de vocês, que eu acho que isso traz a checagem do olhar de vocês quanto à apresentação da disciplina. A gente diz para vocês que o direito administrativo ele não tinha um código único, né? Ele se utilizava de outras legislações, principalmente da Constituição, que é a nossa carta maior, e de outras leis, né? Exatamente, e hoje a gente está focando bastante aqui na apresentação do Código Civil de 2002, que traz, né, toda a representação do que vem a ser os bens públicos. Então, é só uma forma, né, a gente ter a atenção, né, e a continuidade de percepção, né, de coisas que a gente já comentou e que a gente vê, né, que cada situação dentro do direito administrativo a gente recorre a uma legislação diferente, né? Então, nesse slide aqui, o que é que a gente traz para vocês? Que os bens públicos de uso comum do povo e o de uso especial, eles são, não podem ser alienados, né? E somente no caso de que houver uma alteração de sua qualificação na forma que a lei determinar, e aí, no caso, eles
poderiam sofrer, né, uma desafetação, e aí depois disso, né, que eles poderiam ter essa possibilidade de alienação, e observado, né, o que tem direcionado na própria legislação. Já os bens que são bens públicos dominicais, né, eles podem sim sofrer essa possibilidade de alienação e observado, né, as exigências da lei. Então, fica clara aqui essa etapa, né, para a gente dar uma sequência aqui do nosso conteúdo. Então, vamos aqui. A imprescritibilidade dos bens públicos. Isso já está, pessoal, no artigo 102. Então, ela diz de forma bem simplória, né? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E aí o Código Civil, ele reafirma, né, o que tem nos artigos 183 e 191, parágrafo único da Constituição Federal, que os bens públicos são imprescritíveis, então eles são insuscetíveis, né, ao uso capião. Então aqui se torna uma confirmação, né, da própria lei que está na nossa Constituição Federal, e o Código Civil traz mais ainda, né, esse fortalecimento e acompanhando o que tem na nossa Constituição. O uso comum dos bens públicos, pessoal, está no artigo 103 do Código Civil. Então, o uso comum dos bens públicos podem ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido na lei, né, pela entidade a cuja administração pertencerem. E aí o artigo 103 do Código Civil ele admite, né, então, o uso gratuito remunerado dos bens públicos. A gente vai ter algumas perspectivas, né, dentro dessa possibilidade de enxergar essa gratuidade ou ter que pagar, né, para se utilizar de alguma atividade de um bem público. Mas é algo que, de modo geral, né, todos são de uso gratuito, né? Uma praça, uma rua, uma estrada, né? Uma escola da prefeitura, um hospital municipal. Então, de todo modo, a regra geral é ele ser gratuito, né? A gente vai ter algumas exceções em que vai se enquadrar, né, nessa perspectiva, pessoal, de ser remunerado um bem público, tá bom? E aí, nesse processo aqui, o que a gente tira é que os bens públicos, né, eles não estão sujeitos a uso capião, né? Então, eles são imprescritíveis, né? Eles não são suscetíveis ao uso capião exatamente. Então, isso já está na própria lei, né? Se, digamos, alguém tentasse burlar essa possibilidade, ia ser um ato nulo, né? No caso, em que a pessoa poderia ser até responsabilizada, mesmo se fosse agindo de boa fé, né? Então, são coisas que na própria legislação traz toda essa garantia, toda essa segurança, né? Dentro desse processo de entendimento, tá bom? Então, essa parte aqui de os bens, né, de uso comum, os bens públicos, né, eles são, na verdade, ele admite a possibilidade gratuita ou remunerada, né, se assim for a sua situação, e a gente até identifica algumas também nesse processo, tá? Então, seguindo aqui nossa explanação. O artigo 20, pessoal, ele já da Constituição Federal de 88, ele traz, né, na sua explanação o rol taxativo, né, dos bens públicos pertencentes à União. E aí é extremamente importante, né, agora a gente vai apresentar essas divisões, né, de bens públicos da União, bem público do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, né, e dos territórios, e a gente consegue identificar passo a passo essas situações. Então vamos primeiramente aqui nos bens públicos da União. A gente tem várias possibilidades, pessoal. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. A gente tem as terras devolutas indispensáveis, né, à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em leis. A gente tem também, pessoal, os lagos, os rios e qualquer corrente, né, de água em terrenos de seu domínio, ou que bane, né, mais de um estado e sirvam de limites, né, com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais, né, e as praias fluviais. A gente tem também, pessoal, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes, né, com outros países. A gente tem as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, né? E assim excluídos destas, né, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas que venham a ser afetadas, pessoal, ao serviço público e à unidade ambiental, e as referidas no artigo 26, inciso 2.
E aqui, continuando, pessoal, então a gente percebe que são vários, né, possibilidades de bens públicos pertencentes à União. A gente tem os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, né, pertencente ao Brasil, os terrenos de marinha e seus acrescidos, né, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, né, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais, né, subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, né, então são bens públicos pertencentes à União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, né, e aí, como se pode a gente perceber, pessoal, a União ela detém a titularidade, né, da maioria dos bens públicos existentes no Brasil. Então, a gente traz aqui a fala para a gente aqui. A gente apresentou o rol, né, de todas as possibilidades de bem público que pertence à União. E aí o que é muito interessante, pessoal, é que a gente consegue lembrar lá da geografia, quando o professor está trabalhando a sua parte de projeções, né, quando ele está falando de mar territorial, de solo, subsolo, né, das questões minerais. Então a gente traz dentro dos exemplos que vem aqui ser aqui bens públicos da União, a lembrança, né, do que vem a ser cada uma dessas coisas. Então a gente já conhece, né, de algum modo essas percepções, né, de recursos naturais pertencentes ao nosso meio ambiente em todo o Brasil. E aí aqui um dos principais pontos, né, que a gente vê muita discussão na televisão, nas redes sociais, é essa questão da demarcação de terras indígenas, né? E as terras que estão ocupadas pelos povos indígenas, né, elas são bens públicos da União e devem ser, né, observadas e regulamentadas suas demarcações pela esfera da União, tá certo? E aí, a partir de agora, pessoal, a gente vai apresentar os bens públicos do Estado, do município, do Distrito Federal, dos territórios, e a gente vai perceber as suas excepcionalidades, né? Do Estado, por exemplo, que é o que a gente vai apresentar agora, ele é exatamente tudo aquilo que não faz parte da União. Então, a gente vai mostrar aqui agora para vocês percebam, né, as peculiaridades de cada bem público desse, considerando, né, que a gente já apresentou da União, tá bom? Então, vamos seguindo aqui o que é que a gente tem aqui para analisar. Então, os bens públicos pertencentes aos estados são basicamente aqueles, né, que não se classificam como federais. E aí a gente tem aqui o artigo 26 da Constituição Federal de 88, ele afirma que se inclui, né, entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes, né, e em depósito, ressalvados neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. A gente tem também, pessoal, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, né, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, dos municípios ou terceiros. A gente tem as ilhas fluviais, né, e lacustres, não pertencentes à União, e a gente tem, pessoal, também as terras devolutas, não compreendidas, né, entre as da União. E aí a gente traz aqui um destaque, né, terras devolutas, pessoal, são, em princípio, bens estatais, exceto, né, os indispensáveis à defesa das fronteiras, né, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, né, caso em que as terras devolutas elas pertencem à União. Então, em princípio, vão ser bens estatais, tá certo? E aí a gente traz aqui a observação, né, quanto aos bens públicos do Distrito Federal. Então, no artigo 32, pessoal, da Constituição Federal de 88, o dispositivo, né, que trata das linhas gerais sobre a organização e funcionamento do Distrito Federal não faz qualquer referência aos bens públicos distritais. Devem, assim, pessoal, ser considerados todos os bens onde estão instaladas, né, onde estão instaladas as repartições públicas distritais, tanto quanto os indispensáveis, né, para a prestação do serviço público de atribuições do Distrito Federal. E a gente traz aqui a observação dos bens públicos dos municípios. Então, a Constituição Federal ela não faz nenhuma referência, pessoal, aos bens públicos dos municípios, devendo ser assim considerado, né, todos aqueles onde se encontram instalados, né, as repartições públicas municipais, bem como, né, os equipamentos destinados à prestação de serviço público de competência do município. Então, vamos aqui.
Os bens públicos do Distrito Federal, ele tem até o direcionamento, né, no artigo 32 da Constituição Federal, que ele vai dizer, né, que são todas as instalações, as repartições públicas distritais que vão ser indispensáveis, né, para a prestação daquele serviço público que segue, né, as atribuições do Distrito Federal. Já quanto aos bens públicos do município, na nossa Constituição Federal, não tem nenhuma observação, mas a gente identifica exatamente que vão ser todas as repartições que pertencem ao poder público municipal. Então, vai ser a prefeitura, vai ser a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde daquele município, as escolas municipais, o cemitério municipal, o mercado municipal daquele município, e tudo isso são observações, né, que fazem parte exatamente, pessoal, da idealização de cada município, que vocês estão aí, que aqui em Teresina também é assim, tá certo? Então a gente consegue ter com muita clareza, né, o pertencimento desses bens públicos dos municípios, né, porque faz parte da realidade de cada município, tá certo? Então, aqui a gente consegue trazer a classificação, né, dessa percepção. A gente ainda vai apresentar para vocês os bens públicos dos territórios, né, que ainda faz parte desse processo de entendimento dos bens públicos. Então, vamos seguir aqui as nossas observações, tá? Dentro da perspectiva, antes de entrar exatamente nos territórios federais, também pertence aos municípios, pessoal. E isso aqui é bem tranquilo, né? Que a gente vai destacar ainda, as estradas municipais, as ruas, os parques, né, as praças, logradouros públicos, né, e outros bens da mesma espécie. Então, aqui são mais exemplos direcionadores, né, para o entendimento do que vem a ser bens públicos municipais. Os parques, praças, né, são tudo aquilo que está ali dentro daquele município e que vem a ser de uso comum do povo, né. Aí a gente tem os bens públicos dos territórios federais. Então, a disciplina constitucional do funcionamento e organização dos territórios federais, e está no artigo 33 da Constituição Federal, não faz qualquer referência também aos bens públicos territoriais. Entretanto, pessoal, devem ser considerados, né, bens públicos territoriais todos aqueles que venham a ser utilizados para o funcionamento, né, das repartições públicas e para a prestação de serviço público de competência do território. Então, aqui acaba seguindo, né, a mesma perspectiva do que a gente observou no conceito dos bens públicos municipais, né? Aí a gente traz aqui a ideia, né, de bens públicos da administração indireta. Então, as pessoas jurídicas, pessoal, de direito público, pertencentes à administração indireta, e aí aqui a gente destaca exatamente as autarquias e as fundações públicas, têm seu patrimônio composto, né, por bens públicos. Então, todos os prédios, pessoal, todos os equipamentos, bens, né, destinados ao suporte material de suas atividades finalísticas, são bens públicos, né, de propriedade dessas pessoas descentralizadas. E a gente traz uma atenção aqui para vocês, pessoal, vou até marcar aqui de outra cor. Já em relação às pessoas jurídicas de direito privado, né, da administração descentralizada, como as empresas públicas e a sociedade de economia mista, sendo aplicada a regra do artigo 98 do Código Civil, então os bens pertencentes ao seu patrimônio não são bens públicos, tá certo? E aí, adotando, pessoal, o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente pode dizer que os bens das empresas públicas e sociedade de economia mistas afetados à prestação de serviço público poderiam sim ser bens públicos. Mas a gente vai seguir a nomenclatura doutrinária, né, geral. E aí a gente só traz essa observação para que vocês possam perceber, né, que outros teóricos trazem essa perspectiva. Então, vamos só fechar aqui essa idealização dos bens públicos da administração indireta. O que a gente tem aqui, pessoal, é que os bens públicos pertencentes à administração indireta, seja autarquias e fundações públicas, são consideradas bens públicos. Então, toda a sua estrutura de prédios, edifícios, né, equipamentos que fazem parte do patrimônio das autarquias e fundações públicas vão ser, sim, bens públicos. Então, quando a gente já fala da parte, né, que faz parte da administração indireta, que são as empresas públicas, sociedade de economia mista, mas que elas têm, né, uma vinculação às pessoas jurídicas de direito privado,
da administração descentralizada. Então, os seus bens, eles não são considerados, né, como bens públicos. Então, a gente tem que ter essa atenção, né, que a gente vai ter essa excepcionalidade. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, os bens pertencentes ao seu patrimônio não são considerados bens públicos. E aí a gente sabe, né, que vai ter teóricos ao longo desse processo que vão direcionar os seus posicionamentos. A doutrina majoritária considera isso. Empresa pública, sociedade de economia mista, os seus bens não são considerados bens públicos, né, por fazer parte de uma pessoa jurídica de direito privado. Mas o teórico Celso Antônio de Bandeira Melo já diz o contrário, né, que seriam sim, se as empresas públicas, né, a sociedade de economia mista, têm suas atividades, né, afetadas pela prestação de serviço público, então seriam sim bens públicos. E aí é importante a gente saber, né, que tem um teórico que se posiciona diferente, pessoal, porque se tiver um concurso, um seletivo que vocês vierem a participar, os editais, né, estão sendo bem atualizados, né, conforme a realidade atual, e muitos indicam, né, o teórico de leitura. E aí, se tivesse lá Celso Antônio de Bandeira Melo, que é um teórico do direito administrativo, você teria que atender, né, se tivesse uma questão relacionada a isso, de considerar, né, as empresas públicas e a sociedade de economia mista como bem público. Mas se for qualquer outro teórico, de modo geral, a doutrina majoritária já considera que não são bens públicos, tá bom? Então, a gente já conseguiu ultrapassar essa etapa, né, e vamos seguir aqui adiante com os demais conteúdos. O que é que a gente ainda tem aqui? Bens públicos, pessoal, de concessionárias e permissionárias. Então, aqui vocês estão vendo, né, que a gente está destacando para vocês todas as possibilidades de bens públicos. E aí, embora seja possível, pessoal, que as pessoas jurídicas da administração indireta sejam beneficiadas, né, da outorga de concessões e permissões, como regra geral, pessoal, as concessionárias e permissionárias do serviço público são pessoas jurídicas privadas, né, que não pertencem à estrutura estatal. Como pessoas privadas, e também à luz, né, do artigo 98 do Código Civil, então os bens pertencentes, pessoal, as concessionárias e permissionárias do serviço público não são bem público, né? Porém, para os adeptos da corrente mista, né, no caso minoritária, olha a ressalva aqui, pessoal. Para fins de provas e concursos, né, os bens das concessionárias e permissionárias afetados à prestação de serviço público seriam bens públicos. Mas não gerencie nenhuma contradição aí, tá bom, pessoal? A regra geral, a doutrina majoritária, ela entende que os bens públicos das concessionárias e permissionárias têm que acompanhar, né, a idealização que não são bens públicos. E aí, uma parte minoritária da doutrina diz que seria, né, mas a gente vai seguir aqui o entendimento que não são, tá bom? Acompanhar até o entendimento que está à luz do artigo 98 do Código Civil, tá? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso direcionamento de conteúdo. Classificação dos bens públicos. E aí, os autores, pessoal, costumam classificar, né, os diversos tipos de bens públicos a partir de 3 categorias. E a gente vai apresentar cada uma delas para vocês. Então, tem quanto à titularidade, quanto à disponibilidade, quanto à destinação. Além dessa classificação, vai existir várias outras, né? Como tem a de Lúcia Vale Figueiredo, que afirma que quanto aos tipos, né, e aí que seria uma outra possibilidade, e a gente até destaca para vocês, ela diz que os bens podem ser públicos e ser móveis, imóveis, semoventes, créditos, direitos e ações. E agora a gente vai apresentar a classificação geral, né, que é seguida pela grande maioria dos autores. Então, a gente tem aqui, quanto à titularidade. Então, os bens públicos, pessoal, se dividem em federais, estaduais, distritais, territoriais ou municipais, de acordo com seu nível federativo, né, da pessoa jurídica a que pertençam. Quanto à disponibilidade, e a gente tem 2 possibilidades aqui que a gente vai ressaltar para vocês. Quanto à disponibilidade, os bens podem ser classificados em bens indisponíveis por natureza. O que é isso? São aqueles, pessoal, que devido à sua intrínseca condição não patrimonial, são suscetíveis, né, à alienação. Os bens indisponíveis, né, por natureza, são necessariamente os bens de uso comum do povo.
outro destaque aqui importante, destinado à utilização universal e difusa. São naturalmente, né, inalienáveis. É o caso do meio ambiente, dos mares e do ar. E a gente vem aqui os destaques, pessoal, dos bens patrimoniais indisponíveis. Então, são aqueles dotados, né, de natureza patrimonial, mas que pertencem às categorias de bens de uso comum do povo ou de uso especial, permanecem legalmente, né, inalienáveis enquanto mantiverem tal condição, e por isso, né, são naturalmente passíveis de alienação, mas legalmente inalienáveis. Um exemplo seria as ruas, as praças, né, estradas e os demais logradouros públicos. E os bens patrimoniais disponíveis, pessoal, são legalmente passíveis de alienação, que é o caso, né, exatamente dos bens dominicais, né, como as terras devolutas, e a gente tem esse destaque. Então, aqui a gente traz, desse quanto à disponibilidade, os bens podem ser indisponíveis por natureza, bens patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais disponíveis. A gente tem essas três percepções aqui. Quanto à destinação, pessoal, e aí aqui é um outro destaque, né, dessa classificação, quanto à destinação, os bens podem ser de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais, que são exatamente, pessoal, o que a gente apresentou lá no início da nossa aula, que estão relacionados, né, ao artigo 99 e a sua classificação aparente. Então, vamos relembrar aqui, que até auxilia nesse processo de fortalecimento do conhecimento. Então, bens de uso comum do povo ou bens de domínio público são aqueles abertos, né, à utilização universal por toda a população, como os logradouros públicos, né, as praças, mares, ruas, floresta, né, o meio ambiente. E aí no artigo, pessoal, 99, inciso 1 do Código Civil, ele traz, né, todo esse rol, que são bens públicos de uso comum do povo, os rios, mares, estradas, ruas, praças, né? E os bens de uso comum do povo, pessoal, enquanto mantiverem essa qualidade, eles não podem ser alienados ou onerados, né? Somente após o processo dessa desafetação e transformados em dominicais é que poderiam ser exatamente alienados. Então, aqui a gente fortalece, né, o nosso entendimento, nosso direcionamento do conteúdo. Os bens de uso comum, pessoal, fazem parte do patrimônio público indisponível, então eles admitem a utilização gratuita, né, ou remunerada, conforme foi estabelecido, né, pela lei e pela entidade, né, cuja administração vem a pertencer. A gente tem aqui agora, pessoal, os bens de uso especial, que a gente também apresentou para vocês, são os bens de patrimônio administrativos, aqueles afetados, né, a destinação específica, eles vão fazer parte do aparelhamento administrativo, né, e sendo considerados instrumentos para a execução do serviço público. E aí, exemplos dele, pessoal, são os edifícios, né, das repartições públicas, mercados municipais, cemitérios públicos, veículos da administração, né, todos os carros que são utilizados pelas secretarias, por exemplo, os matadouros, né, muito presentes nos municípios, terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, né, pelos índios. E aí, nos termos do artigo 99, inciso 2, né, a gente também já fez a leitura com vocês, traz essa identificação de forma ampla, né, e exemplificativa do que vem a ser os bens públicos de uso especial. E aí, assim, pessoal, como de uso comum, os bens de uso especial, né, mantiverem essa qualidade, né, eles não podem ser alienados ou onerados, como compondo, né, o denominado patrimônio público indisponível, que a gente destacou aqui. A alienação desses bens, pessoal, somente será possível, né, com a sua transformação via desafetação, né, em bens dominicais. E aí agora a gente traz aqui os bens dominicais. Então eles são todos aqueles, né, sem a utilidade específica, podendo ser utilizados em qualquer fim, né, ou mesmo alienados pela administração, se assim o desejar. Os exemplos, pessoal, dos bens dominicais ou dominiais ou dominicais são as terras devolutas, né, as viaturas sucateadas, os terrenos baldios, as carteiras escolares danificadas, a dívida ativa, né? Então, aqui a gente tem vários exemplos que a gente consegue até visualizar, né,
dentro do serviço público. A administração, pessoal, em relação aos bens dominicais, exerce o poder de propriedade, né, como usar, gozar e dispor desses bens. Então, os bens dominicais são aqueles que o poder público, né, utiliza como dele, né, se utilizariam os particulares. E aí, no artigo 99, inciso 3º do Código Civil, define, né, esses bens como aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, né, como objeto de direito pessoal ou real, ou de cada uma dessas entidades. A gente ainda tem aqui, pessoal, que os bens dominicais, eles podem ser alienados, né, a gente já destacou isso para vocês, está na própria legislação, né, por meio da compra e venda, da doação, da permuta, da dação, né, ou investidura, e também pela legitimação da posse. A doação, pessoal, a permuta, a dação em pagamento, a investidura e a venda a outro órgão ou entidade da administração pública, eles dispensam, né, a realização da licitação. E aí os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo, eles estão afetados, né, à proteção dos interesses da coletividade, então do interesse público primário, né? Então, os bens dominicais, pessoal, eles estão vinculados, né, ao interesse patrimonial do Estado, que é o interesse público secundário. E aí aqui, pessoal, a gente traz os bens públicos necessários, né, e os bens públicos acidentais. Antes de mais nada, pessoal, é extremamente importante vocês perceberem a classificação anterior que a gente apresentou para vocês, é que a gente faz essa análise, né, de forma separada da classificação dos bens públicos, né, seja quanto à titularidade, quanto à disponibilidade, mas a gente percebe a relação, né, entre essas classificações. Não tem como a gente desassociar uma classificação da outra, porque o entendimento de cada uma dessas possibilidades, que os nossos teóricos, né, dentro do direito administrativo, criaram essa classificação de forma doutrinária, para que a gente agregue, né, e conheça com muita profundidade cada tipo de bem público desse, mas que a gente perceba que existe uma relação contínua dentro dessas possibilidades, tá bom? E aí a gente vai apresentar outros tipos de classificações, outros tipos de entendimentos, né, que vêm a auxiliar nessa proposta de direcionamento do que vem a ser os bens públicos como um todo. Então, Diogo de Figueiredo, ele traz, né, ele distingue os bens públicos necessários, que estaria desde sempre, né, e pela própria natureza, a serviço do interesse público, e os bens públicos acidentais, pessoal, são aqueles que foram incorporados, né, ao domínio público. Então, a gente consegue perceber a diferença com muita tranquilidade, né? Os bens públicos necessários são aqueles que já pertencem, né, desde sempre ao poder público, né? E já os bens públicos acidentais são aqueles que vão ser incorporados dentro do domínio público. E aos atributos dos bens públicos, pessoal, que são também informações extremamente importantes e que fazem parte, né, do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? São características cruciais para o entendimento desses bens públicos. Então, esses bens públicos eles são dotados, né, de um regime jurídico especial, que vai os diferenciar, né, dos bens particulares. Então, as principais características normativas, pessoal, desse regime diferenciado podem ser reduzidas, né, a 4 atributos fundamentais. E aí a gente vai destacar para vocês a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a onerabilidade. E a gente vai estar discutindo isso com profundidade, né, seguindo a direcionamento depois do nosso intervalo, com muita tranquilidade, apresentando cada possibilidade dessa, para que vocês possam compreender, né, e ter toda a percepção de forma geral. O certo é que a gente até discutiu para vocês. Esses atributos dos bens públicos são as regras gerais, né? A possibilidade da questão de não ser alienado está muito direcionada, né, já de forma geral, dentro do bem de uso comum do povo e o de uso especial. Então, só se eles fossem, digamos, transformados, né, e, no caso, desafetados, que eles virariam um bem dominical, e aí é que ele poderia ser alienado. Então, de regra geral, né, dentro dos atributos dos bens públicos, que a gente percebe, né, que ele é inalienável, tá certo? Da mesma forma, eles não podem ser impenhoráveis, eles não podem ser utilizados, né, a uso capião no uso do bem público, tá certo?
E aí eles também, de modo geral, pessoal, eles não têm a questão de ser onerável, né? A não onerabilidade. Por exemplo, de modo geral, a regra geral é que é de uso gratuito, né? E aí vai existir pequenas possibilidades que vai ser possível ser remunerado, né, pela aquela prestação, mas algo que não afeta a coletividade, a sociedade como um todo. Então, nesse primeiro tempo de aula, a gente trouxe, né, toda a idealização de conceito de bem público, aonde a gente encontra, né, no Código Civil, a partir do artigo 98, tem a apresentação da classificação, né, das possibilidades. E aí depois a gente apresentou a divisão, né, dos bens públicos quanto a pertencerem à União, ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, aos territórios, e depois trouxemos, né, a essa classificação que a gente apresentou aqui, que a grande maioria dos teóricos seguem e que elas colaboram uma com a outra, né? Não se existe de forma isolada essa classificação. E aí a gente traz, né, outros toques, outras abordagens de outros teóricos que vêm auxiliar, né, nesse processo de conhecimento e de construção de percepções quanto aos bens públicos. Então vamos aproveitar o intervalo para beber uma aguinha e a gente retorna aí com o restante do conteúdo, tá?